Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje Tem Bavi, sempre agradecendo a vocês pelos seus acessos, também aos nossos parceiros, principalmente o Restaurante 33, conheça Restaurante 33 aqui no Salvador Shopping, tem um happy hour maravilhoso e a gente agora, mais uma vez, batendo um papo muito interessante com ele, que é sempre uma pauta muito importante, Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória, ex-diretor de futebol do Atlético Paranaense, foi candidato à presidência do Vitória. Um assunto para Paulo Carneiro é o que não falta. E eu queria começar, Paulo, perguntando a você logo sobre um assunto que está muito efervescente nessa semana, que foi o acordo que o Vitória entrou com relação à questão do Edinho Nazaré. Uma dívida que foi do seu período, você tem bastante propriedade para falar. E a minha pergunta é a seguinte: como uma dívida, Paulo, que era de algo em torno de 500 mil dólares, se tornou algo para 8 milhões de reais, que o clube fechou um acordo de 6 milhões 580. O clube não fechou o acordo ainda. Não fechou? Não. Então, seja bem-vindo e já explane isso pra gente, Paulo. Eu tenho até que agradecer o gerente jurídico do Vitória, Otávio, pela sensibilidade e pela percepção de que estamos todos no mesmo barco, tentar tirar o Vitória dessa situação, né? Como essa dívida chegou a 8 milhões, eu não sei, porque essas contas na justiça, eu não sei. Agora, que o Vitória deveria ter criado alguma situação no processo para congelar esse reajuste, não congelar, mas limitar, por exemplo, quanto era quando a ação foi ajuizada em 2008, certo? E a partir daí fazer uma correção diferente, não sei, certo? Mas esse negócio jurídico era de 99. Em 99 eu assinei uma confissão de dívida com esse rapaz, que é comentarista da Sport TV, e os chefes dele precisam perguntar a ele direito essa situação, tá certo? Como é que ele está cobrando esse dinheiro do Vitória, certo? E se quiser eu vou na Sport TV explicar, né? O Vitória, quando negociou essa dívida com o Edinho em 99, o Vitória quitou a dívida. A dívida está quitada desde 99. Simplesmente o jurídico do Vitória, quando foi ajuizado em 2008, não teve esse entendimento. Porque não entendia de direito econômico. Não era uma coisa muito comum no futebol, direito econômico, sabe? E por que eu estou dizendo isso? Porque o Vitória tinha uma dívida com ele, segundo a confissão de dívida, que eu não me lembro de tudo, 30 anos, de 1 milhão e 100 mil dólares, o Vitória pagou 600 e ficou devendo 500. E na confissão de dívida, isso eu vi recentemente, está nos autos do processo, o Vitória deu a ele 4 atletas com percentuais variáveis em cada atleta. Ou seja, ele entrou no risco da operação. Ele podia ganhar mais de 500 mil dólares num determinado jogador que fosse bem vendido. Ou não ganhar, caso os atletas ou não ganhasse, o jogador não desse. Ele entrou no risco. Então, na hora que ele aceitou uma confissão de dívida de 500 mil dólares, de um saldo, e por conta desses jogadores, ele quitou a dívida. A dívida não existia mais a partir daí. Só que eu estou lá, cuidando da minha vida, né? Fiquei no Vitória até 2005. Em 2008, estranhamente para mim, como é que o cara tem uma confissão de dívida, que é o negócio jurídico, em 99, e entra com ação em 2008? Primeiro que você sabe que na justiça comum, um processo civil leva 5 anos para que você possa ajuizar. A partir de 5 anos ele prescreve. E se o negócio jurídico era de 99, como é que não prescreveu em 2008? Infelizmente, o jurídico do Vitória só tratou da prescrição e não tratou do negócio da confissão de dívida, que era percentual dos jogadores. Mas isso poderia ser tratado num outro momento. Só que a justiça inibiu o Vitória desse outro momento, porque eu não sou advogado, mas a gente acaba aprendendo para poder explicar ao torcedor. Quando o Vitória ganhou na primeira instância, preciso lembrar que o Vitória ganhou na primeira instância. A prescrição, porque o negócio de 99 só podia ser ajuizado até 2004. E o Vitória ajuizou em 2008. O Vitória perdeu na segunda instância. O desembargador, ele resolveu entender de que o negócio de Fernando, como foi em 2004, a venda de Fernando, estaria dentro dos 5 anos até 2008. Esqueceu que tinha mais outros 3 jogadores que foram negociados antes de 2004. E ele deu um tratamento igual para todos e transformou a prescrição numa coisa líquida a favor do reclamante. E aí o Vitória agravou da decisão, embargou,
tentou levar para o STJ, cometeu um erro processual gravíssimo, porque não fundamentou a decisão agravada, ou seja, a segunda instância negou o agravo e o Vitória, para mandar para a terceira instância, teria que fundamentar essa decisão agravada, ou seja, comentar por que a decisão agravada não deveria influenciar na decisão de levar para o STJ. E é uma decisão de processo limitante. Na medida que a gente não fundamentou, o juiz lá na STJ não conheceu o processo Vitória, o processo voltou. Só que aí há um novo erro no processo. O processo tinha que voltar para a primeira instância para que a ação continuasse a ser instruída, com provas, produção de prova, testemunha, porque é assim que funciona. O segundo grau é grau de recurso. Depois que se decide o segundo grau, ela volta para o primeiro. Tanto é que nas execuções, quem faz os cálculos é a primeira instância, não é a segunda. A segunda é só grau de recurso. Só que a decisão não voltou para a primeira instância. E o Vitória não tomou nenhuma decisão mais drástica de ordem judicial. E perdeu a oportunidade de manter o processo na primeira instância, instruído, com testemunhas. E o processo acabou entrando em execução, foi transitado e julgado em 2014 e depois entrou em processo de execução. Só que o processo civil estabelece também que se você discute a decisão final e tem um fato novo que justifique uma ação, você tem uma ação que chama ação rescisória. Você tem 2 anos a partir do processo transitado e julgado para entrar com a ação rescisória e o Vitória entrou. E esse processo está sendo transitado. Não está decidido ainda, não está julgado ainda. Como é que o Vitória vai fazer um acordo se o processo está em curso? Complicado, meu amigo. Você entendeu? Muito complicado. Mas você entendeu? Entendi, sim. Se o processo está em curso, como é que você vai fazer um acordo? Se você tem chance real de vencer. Se o conteúdo da ação rescisória é muito forte. O direito do Vitória é muito forte. Porque esse negócio foi pago. Bom, Paulo, diante dessa situação aí desse processo do Edinho, a gente percebe que, junto a isso, com todas as contratações que foram feitas nesse início de 2017, eu acompanho a sua lista de transmissão, e desde o início do ano você já era meio contrário às contratações. Você dizia que um contrato tão longo com um jogador como Cleiton Xavier era muito temerário. Outras situações, um jogador como o Dátolo, que tinha uma passagem muito grande por departamento médico, foi citando e citou até, você fez um esboço ali com relação a valores, quanto isso pode custar o Vitória até o final dessa gestão. Então, na sua opinião, eu queria que você falasse o Vitória esse ano, o que é que você prevê para o Vitória até o final do ano no que se refere à parte financeira e, logicamente, o que é que isso pode influenciar dentro do futebol? O futebol ele é meio incrível, né? Ele é meio injusto. O futebol, se você ganhar 3 partidas e o presidente for o mais incompetente do mundo, mas o futebol é um jogo, no outro dia pode ser que ele esteja sendo ovacionado e carregado nos ombros. Então a instituição, ela paga um preço muito alto pela falta de educação do seu torcedor. Quando eu digo educação esportiva, tá certo? O torcedor tem que perceber, e isso nós estamos longe ainda dos centros mais adiantados, de que você não pode analisar, nem pode analisar um treinador por um jogo, nem por 2, nem pode analisar uma gestão por um resultado, ou por 2 ou por 3. Porque se o cara é incompetente, o resultado do campo ruim vai acabar aparecendo. Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. E se o cara é bom, ele pode até começar com maus resultados. Eu me lembro que Cuco, ano passado, perdeu as 5 ou 6 primeiras partidas no Palmeiras. Sim. E depois foi campeão brasileiro. Esse ano voltou mal. Claro que são conceitos e avaliações diferentes, treinador com gestão. Mas eu só estou querendo tentar exemplificar para o torcedor isso aqui. O Vitória está gastando para fortalecer o time, está tentando. Trouxe Neilton, agora é um bom jogador, é melhor do que o que estava jogando na posição dele, Então, parêntese aí. A forma como o negócio foi feito, dando parte do direito econômico do Nixon, lhe agrada esse tipo de negócio? Mas não teve isso. Colocando a base? Mas não teve isso. Não teve? Aqui é o lugar da gente derrubar as notícias mentirosas. O Neilton fez um acordo com o Cruzeiro e ganhou o passe livre. Não teve nada com o Nixon. O acordo foi empresário de Neilton e Vitória.
Por isso que o contrato foi feito de 3 anos. E parece que foi 1.800.000 por ano só de aluguel de passe. Porque o passe é dele agora, do jogador e do seu empresário. 1.800 por ano. Não, pelos 3 anos. Pelos 3 Foram anos. 600 mil por ano, se eu não estou enganado. Esses números eu posso ter algum. Mas o negócio em si não foi com o Cruzeiro. Então o Nixon segue sendo jogador do Vitória? Segue sendo jogador do Vitória com a opção de compra para o final do ano. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço todo mundo no futebol, né? Você acha que eu não liguei pro Cruzeiro? Se o cara me deu uma informação errada, eu estou lhe vendendo o peixe pelo preço que eu comprei, mas eu acho que não foi, não. O Nixon está muito bem lá. E eu acho até que o Cruzeiro deve comprá-lo no final do ano. Mas o Vitória fez negócio de Neilton por 3 anos. 3 anos ele é jogador do Vitória. O Vitória pode vender se o jogador quiser ir. Certo? Pode fazer qualquer coisa. O Vitória gastou, além do salário alto, mais 1.800.000 de aluguel de passe. Foi isso aí. Então, você estava falando sobre essa questão de que o Vitória está gastando agora para reforçar. Então, você consegue vislumbrar o que é que pode acontecer Vamos ver daqui até o final do se ano? esse novo encaixe, quanto vai custar, se vai refletir, se o Vitória no segundo semestre vai ter dinheiro para pagar a sua folha. Uma lembrança que me veio aqui agora, foi você que trouxe Alexandre Galo pro Bahia? Foi. E aí, o que é que você pensa de Galo no comando do Galo é um Vitória? bom garoto. Galo foi meu jogador no Vitória. Antes de ele ser meu treinador no Bahia, ele foi meu jogador no Vitória. Eu trouxe ele novinho, com 18 ou 19 anos, em 91, para ser meu jogador. Eu trouxe o Botafogo Ribeirão Preto. Ele teve uma contusão grave de tornozelo e praticamente não jogou no Vitória. Conheci os pais dele. Galo é uma pessoa educada, bem formada, certo? Estudiosa. Mas o problema do Vitória nunca foi treinador. O problema do Vitória é pagar rescisão altíssimas aos treinadores. Porque parece que o Vitória tem lá uma nova marca. Já botaram aquele símbolo do Vitória, aquele leãozinho. Aquele leão tá um negócio horroroso, né? Já conseguiram. Até o leão do Vitória eles conseguiram arrebentar, certo? Só que o Vitória tem outra marca agora, que é Papai Noel. Tem que fazer um Papai Noel com a cara de um leão. Porque o que o Vitória está fazendo com o dinheiro do clube é coisa de Papai Noel. Você dá 10 milhões por um jogador e o presidente não ser deposto? Estou falando, senhores, 10 milhões foi dado por um jogador que aos 34 anos não consegue render o futebol que ele já rendeu. Sim. E o resto todo dia que ele renda. Para justificar os 10 milhões, porque ele não vai rescindir o contrato dele. Acabou perdendo até a Ele titularidade. não precisa mais jogar, ele já está aposentado. O Vitória aposentou ele. O Vitória é o INSS de Cleito Xavier. Então, o Vitória causou um grande prejuízo aos seus cofres, aos seus projetos, ao seu futuro, quando usou mal esses recursos que estavam guardados da gestão anterior. Paulo, até falando dessa questão de gestão, a gente vê que realmente o Vitória tem passado por alguns problemas nesse quesito ultimamente. Agora, eu não sei se você já foi perguntado com relação a isso, porque você sempre é relacionado, logicamente, às coisas do Vitória. Mas eu queria saber a sua opinião sobre a gestão Marcelo Santana do Bahia, porque é um gestor novo, muito elogiado Brasil afora, e você tem essa visão de mercado há muito tempo, desde a década de 90, você já era um cara visionário. Como é que você vê a gestão do Marcelo Santana no Bahia, Paulo? Eu tô com inveja do Bahia. Tô com inveja, o Bahia tá em paz. A imprensa não incomoda o Bahia. A imprensa não tem as notícias de forma privilegiada, certo? A imprensa não faz fofoca porque no Bahia ninguém entra, certo? O Bahia criou um programa de rádio, numa rádio daqui de Salvador. O Bahia não tem nenhum contrato comercial com emissoras de rádio na Bahia. Ou seja, o Bahia está livre, está gerindo o clube e tem um time bem arrumadinho para esse ano. Acho que ainda faltam algumas peças. Mas Marcelo tá muito jovem, no início levou muita porrada, tinha que aprender, mas era um jornalista muito inteligente, eu conheci, meu amigo. Vocês trabalharam juntos na Transamérica, não? Não, Marcelo é meu amigo, ele quis escrever um livro sobre mim. Ah, sim. Há muito anos atrás ele fez um roteiro muito inteligente e eu acabei não levando à frente. Marcelo é um menino que hoje é um dirigente respeitado no Brasil, um jovem dirigente e que dirige hoje um clube que
ele está ressurgindo o Bahia, né? O que me preocupa muito, né? Eu afundei o Bahia, pensei que tinha enterrado, Marcelo está trazendo e o Vitória está sendo enterrado. Então a situação hoje da Bahia é o seguinte: o Bahia hoje é o cheiro da modernidade e o Vitória é o cheiro da antiguidade, certo? Os processos, os métodos do Vitória são antiquíssimos, né? De aparelhamento do clube, de contratação de amigos. Esse é o Vitória de hoje, né? De muito pão e muito circo, né? Festas, né? O cara que dirige o marketing é amigo do outro que faz o marketing digital e que serve ao sindicato, que é do ex-diretor jurídico, mas continua conselheiro, ou seja, é um saco de gatos. O Vitória hoje, sem liderança nenhuma do seu presidente, zero de liderança. Seguindo nessa linha dessa questão da espanholização do futebol brasileiro, que eu concordo contigo nessa leitura, Paulo, para clubes como Bahia e Vitória, que são medianos ali no quesito financeiro, a associação e a divisão de base são os principais caminhos para quem sabe chegar num patamar financeiro parecido com esses grandes clubes ou até mesmo sonhar em conquistar títulos nacionais? O rateio, né? Além da associação, além da divisão de base, gerida de forma diferenciada, porque todo mundo faz base hoje. Sim. Ou você, no mínimo, se nivela aos melhores, ou você vai ficar para trás. O rateio de televisão, ou seja, a divisão das cotas de televisão, na hora que o rateio estiver mais democrático, como é na Premier League inglesa, o cara lá pega 50% da receita. Por exemplo, o time que subiu agora na Premier League vai receber 150 milhões de pounds. O cara subiu, ganha 150 milhões de pounds. 50 igual, 25%. Não, 150 milhões para ele. Sim. Isso é tudo igual. Agora, o restante vem por classificação e vem por mídia. Audiência. Então, no Brasil, agora que na TV fechada, a Globo teve que acompanhar a Sport Interativo, que a Sport Interativo definiu que era 50, 30... Não, 50, 25, 25. 50, 25, 25. E a Globo fez 50, 30... Não, fez 40, 30 e 40, 30. 30, 30. Perfeito. Já melhora o rateio. Sim. O fato é o seguinte, só de ter a concorrência, o processo começa a ter equilíbrio, começa a ser mais salutar, né? Nada contra empresa nenhuma, são todas importantes para o esporte. Todas investem no esporte. Tem uma mais nova, que incomoda a que está mais sozinha, a que está mais velha no mercado e estava sozinha, né? Mas todas, e tem que entender que os clubes ficando mais fortes, você tem competições mais equilibradas. Do jeito que está, daqui a 2, 3 anos, ninguém mais vai conseguir mais enfrentar o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras no futebol brasileiro. Porque não está dando resultado em campo, mas o elenco você já vê mas que o resultado é meteórico, né? Não está dando hoje, vai dar amanhã, né? Sim. Então essa coisa de dizer que no futebol brasileiro tem 10 ou 12 clubes em condição de ser campeão, isso para mim já acabou. Isso aí cai para 5 hoje, 6 no máximo. Já caiu a metade. Por quê? Por causa da diferença orçamentária, que pesa num campeonato de pontos corridos. Talvez numa Copa Brasil não pese tanto, que é mata-mata. Mas ainda pesa, porque se a gente for olhar agora nas quartas de final, só tem gente que tava na Sim, Libertadores. mas os caras entraram na Libertadores, Pois pegaram é. uma rodada só para avançar nas oitavas de final. E são esses mesmos clubes que têm o maior Isso, orçamento. a partir da oitava rodada, você tem os melhores clubes na Copa do Brasil. Os outros, na realidade, são instrumentos para isso, né? Apenas, digamos assim, para enxertar a competição até chegar. Me engane que eu gosto do nome dessa competição. Perfeitamente. Paulo, você tem ido ao Barradão, não sei como é que você tem visto isso. O Barradão que passou por alguns processos de reforma e modernização, inclusive nas catracas. Como é que você vê essa situação de contratos do clube com relação à empresa Futebol Car para tentar modernizar e até atrair mais torcedores para essa questão da associação, facilidade para entrar no estádio? Porque falar de modernização do Barradão, eu acho que você tem propriedade. Eu acho que tinha uma empresa lá que cuidava da bilheteria, e tinha uma outra empresa e o Vitória cuidava do Somar Vitória, do sócio torcedor. Toda a experiência do Vitória de terceirizar o sócio torcedor foi malfadada. A experiência é ruim, porque por que você atrai uma empresa para terceirizar o Somar Vitória? Por quê? Para quê? Para aumentar a quantidade de sócios, não é? Teoricamente, sim. Ou o cara traz uma tecnologia
diferente, que facilite a vida do sócio, aí o cara que não é sócio quer entrar também. Não tem outro motivo para você atrair uma empresa para cuidar do seu programa de sócio Somar Vitória, o sócio torcedor. Sim. Só que essa empresa, ela deve ter um brilho próprio, porque ela ganhou uma receita independente de atrair mais sócios por Vitória ou não. Então, por exemplo, eu estimei que a receita do Vitória, de Somar Vitória, é em torno de 500 mil por mês. Ridícula ainda a receita, mas é uma receita. Sim. Esses caras vão ganhar 100 mil por mês sem botar um sócio no Vitória. Se eles passarem 3 anos no Vitória, são 36 meses. Só você pegar 36 e multiplicar por 100 mil. 3 milhões e 600. Ganhou 3 milhões e 600 sem fazer nada. Eles não são obrigados a aumentar sócios. Eles não têm multa, eles não têm penalidade, eles não têm nada. Apenas a gestão do programa. A gestão do programa. E aí eles botaram uma catraca, que tem alguns avanços, de usar cartão de crédito, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí é um outro contrato, é o contrato de acesso ao estádio, de acessibilidade, de bilheteria. Esse eles estão ganhando 8% do bruto. Senhores, 8% do bruto, na minha conta, dá mais de 20% do líquido. É dinheiro. Né? Então, e dizem que ele baixou o preço para poder atrair os Tomar Vitória. Bom, eu estou fazendo críticas, eu estou analisando ainda o contrato para poder me manifestar com mais propriedade. Eu sou oposição, eu tenho que estar criticando, é a forma de eu ajudar. Toda oposição ajuda o clube como? Mostrando as coisas erradas que ele faz. Né? Não é? E o que eu acho é o seguinte, é que eu nunca terceirizaria o programa Somar Vitória. Nunca. Porque eu sei que os resultados são muito ruins. E eu já terceirizei, viu? Então eu já tenho essa experiência. É deixar, digamos assim, a sua mina de ouro sendo tratada por terceiros? Exatamente. Você está me provocando com uma opinião que eu percebo que é sua, certo? É isso mesmo, é deixar a sua mina de ouro, o seu mail list, certo? Onde você precisa... Porque, por exemplo, como é que você consegue atrair patrocinadores para um clube? O Milan, outro dia eu estava lendo, há algum tempo, tem 18 patrocinadores. Na camisa não tinha nenhum. Aí eu fui entender por que ele tem 18 patrocinadores, porque ele deve ter lá uns 300 mil sócios. Sim, ações com os Aí outros todo o programa de marketing dele, de sócio, é com o patrocinador, é com os sócios. Certo? Então, ele consegue vender. Veja a importância do clube ter sócio. Aumentar a quantidade de sócios para atrair patrocinadores. Senão você vai ficar na mão da Caixa o tempo todo. Certo? E se a Caixa amanhã largar o futebol, como é que você vai fazer? Complicado. Tem que correr atrás no Então, mercado hoje em a crise. publicidade nos clubes de futebol estão sob cheque, né? Eu acho que nós estamos passando uma grande crise de identidade em relação à marca do clube e o consumidor. Porque a Caixa entrou num processo político do nosso PT. Que a gente não sabe até quando vai durar. Não sabe até quando vai durar. Então os clubes precisam acordar. Esses contratos de marketing que tem dentro do Vitória hoje, eu soube que estão sendo rescindidos, tomara. Eu vi todos lesivos ao Vitória. Todos. Não vi razão nenhuma de ter esses contratos. Pra nada. Tem um cara lá que é marketing digital. Ele é quem cuida das redes sociais. Ele ganha 20 mil por mês. Você ouviu falar isso? Não. Se eu contratar você, você nunca trabalhou nisso, em um mês você pode fazer esse serviço ganhando R$1.500, R$2.000 por mês. Vitória paga 20 mil. Então, são prejuízos, porque quando você paga a despesa fixa, você paga todo mês. Se o cara levar lá um ano, é 240 mil. Se levar 2 anos, é 480 mil. E eu não consigo enxergar, certo? A benfeitoria desse contrato, a contrapartida desse contrato, sabe? E eu já expliquei isso na minha lista de transmissão, não quero aqui entrar em detalhes, mas esses contratos são todos lesivos ao Vitória, sabe? Vitória vive um momento muito complicado, essa é a minha opinião. Paulo, até agradecendo a sua presença aqui conosco, queria que você deixasse seu recado aí, caso a gente não tenha perguntado nada, ou até também convidar os nossos inscritos aqui no canal para acompanhar a ideia do jogo, a sua lista de transmissão, que está fazendo muito sucesso aí, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Deixe seu recado aí para o torcedor do Vitória, torcedor do Bahia, quem gosta de acompanhar a sua opinião aí. Eu preciso diversificar um pouco, né? Eu falo muito do Vitória e eu preciso falar. Eu já falei sobre essas convergências da mídia com o futebol. Eu tenho alguns áudios que eu falo do contexto, falo da federação, desse pobre
campeonato estadual que nós temos, mas eu quero ver se com o tempo eu consigo diversificar, certo? E possa atrair o interesse também do esportista de uma forma geral, né? E agradecer estar aqui mais uma vez e falar com o nosso torcedor de frente e dizer que a esperança continua, né? De que o Vitória possa um dia partir para um projeto de se tornar um grande clube brasileiro. Hoje ele ficou muito distante, né? Você vê pela própria mídia, quando vai na televisão, diz candidato ao rebaixamento, Vitória. Vitória passou anos sem ser candidato ao rebaixamento. Você conseguiu se manter lá Não é? durante um bom tempo. Então hoje já é um clube tratado entre os menores, entre os pequenos, né? Mas isso tudo é a falta de identidade do seu presidente. Seu presidente não é um líder. O futebol precisa de liderança, sabe? Ele se comunica mal, ele administra mal o clube e a gestão dele precisa de uma repaginada total e ele precisa dar um gesto de grandeza, fazer como eu já fiz no passado, quando eu fracassei. O Falcão fez, certo? E se não está dando certo, recicle, né? Saia, não fique... Porque ele hoje, ninguém quer ele no Vitória. Ninguém, nem o piquenês lá de casa, ninguém quer ele no Vitória. E ele insiste, resiste. Vou fazer uma pergunta para o cara que conseguiu politicamente colocar o Vitória no Clube dos 13, toda aquela manobra. Você que entende muito de política e conhece a política do Vitória, existe a possibilidade do Ivan não terminar esse mandato dele? Eu acho que ele já tinha que ter saído, né? Porque o clube está precisando de nova mentalidade dentro do clube. Essa que elegeram um cara errado, né? Elegeram um cara errado em cima de um projeto de futebol equivocado. Eu antes do programa estava falando com um torcedor apaixonado, filho de um grande amigo meu, ele reconhecendo que errou. E ele votou nessa chapa, sabe? Então, o que aconteceu? O Vitória vivendo, sempre saiu de uma luta enorme para não cair, vivendo um sonho, começaram a vender o sonho que o Vitória ia ser campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa do Nordeste, campeão baiano, campeão não sei o quê. E não tinha time. Aí quando começou as contratações, ele percebeu que não ia ter time. Agora estão fazendo um esforço, tapando os buracos aqui e ali. Vamos rezar que dê certo, né? Já tivemos um resultado importante contra o Atlético Mineiro, sem dúvida. Mas é aquilo que eu falei numa pergunta anterior. Nem sempre você vai... Dá para se avaliar por conta de resultado. Porque aí você adia um processo que vai estourar muito pior lá na frente. Eu acho que nós temos que continuar na pressão para que essa gestão possa ser substituída imediatamente. Bom, pessoal, a gente só pode agradecer ao Paulo Carneiro por essa grande participação aqui conosco. Sempre lembrando a vocês, se inscreva no nosso canal, clica aqui embaixo no botãozinho para dar o like, clica no sininho para receber todas as notificações, agradecendo ao nosso grande parceiro, Restaurante 33, com um happy hour maravilhoso. Compareça aqui e conheça, fica ligado com a gente, porque você viu que essa fera tem muita informação para passar, muita opinião para dar. Quem sabe ele não pinta aqui mais uma vez. Deixe seu comentário aí se gostou. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau.